começar perguntando o que é treliça e videira. Quem sabe o que é uma videira? Levanta a mão, agora você pode levantar. Quem sabe o que é uma videira? Quem sabe o que é uma treliça? Se sabe o que é videira, sabe o que é treliça. A videira é a planta responsável por produzir uvas, certo? Você pode chamar ela também de vite, ou de vinha, vide, né? Vinha, vinhedo ou parreira. Você pode conhecer ela por esses nomes. Ela é uma planta trepadeira que tem o tronco retorcido, tem ramos flexíveis e folhas muito grandes. E o cultivo da videira para a produção do vinho é uma das atividades mais antigas da civilização. Um fato importante sobre a videira é que ela precisa de uma treliça para poder crescer saudável e produzir frutos. E o que é uma treliça? A treliça é uma estrutura feita para suportar peso, um peso maior do que o dela. Então as treliças podem ser feitas de ferro, podem ser feitas de metal fundido. Esse tipo de treliça normalmente é usado na construção de barracões ou na área de construção civil. Né? Construindo um muro, você vê uma treliça ali, é uma estrutura que é feita para suportar o peso. Mas no caso da videira, a treliça a ser usada pode ser uma treliça de madeira e ela funciona como um suporte para que a videira cresça e a videira se reproduza de uma maneira segura, de uma maneira confortável, aproveitando bem o sol e a chuva que vem. Então, para a plantação há diversos tipos de treliças, uma mais bonita que a outra. Se você for procurar no Google, você vai achar coisas muito bonitas aí. Então, para você, trazendo em termos bem brasileiros, uma treliça é como se fosse o chuchu. Sabe aquele chuchu que parece uma praga no seu quintal, que você tenta matar, ele não morre? O que ele faz? Ele começa a subir no muro. Se você ficar parado lá por meia hora, ele sobe em você. É mais ou menos isso. Né? A videira é o chuchu, a treliça é onde ele se apoia e cresce. Tá bom? Mas há treliças que de tão bonitas e tão bem acabadas, elas chegam ao ponto de provocar até dó de você plantar alguma coisa ali, porque ela está tão bonitinha, tão colorida, e você quer que ela apareça e que nada cresça para atrapalhar essa beleza. E aí que entra o foco dessa minha introdução aqui. Uma treliça simplesmente bonita não serve para nada, a não ser para decorar o ambiente. Mas para que uma videira cresça forte, cresça saudável, não importa muito bem se a treliça é bonita ou não. Na verdade, a treliça nem vai aparecer direito, porque o que vale é se ela sustenta a planta, e isso é o mais importante no caso. E é claro que é necessário você cuidar da planta. É necessário todos os dias você ir lá e adubá-la, regar, podar a planta. Mas ao mesmo tempo há necessidade também de você se certificar constantemente de que a treliça é forte o suficiente para suportar essa planta. Porque é para isso que ela está lá, ela só está para sustentar a planta. Mas quando a planta começa a crescer, mais do que a treliça suporta, o que você precisa fazer? Você precisa ter ela e fazer mudanças ou ajustes na treliça. Talvez você vai ter que ampliá-la, dar uma sustentação maior, mas esses ajustes eles têm que ser de modo cirúrgico para que você não machuque a videira. Porque não adianta você, preciso consertar a treliça, arranca os ramos lá, aí arrumei, mas e aí? Agora não tem mais vida, você quebrou a vida, acabou com a vida. Então tem que ser de maneira cirúrgica, cuidar aos poucos. Por que nós estamos falando isso? Porque igrejas são como treliças e como videiras. A vide são as pessoas, é o organismo vivo, um organismo que carece de atenção, carece de ajuda para produzir frutos, para crescer e produzir frutos. A treliça na igreja são as estruturas que sustentam essas pessoas unidas, as estruturas que sustentam as pessoas nutridas e ativas. Ou seja, a treliça dentro da igreja são os ministérios, são os cargos, são as funções, são as comissões, enfim. Mas aí nós temos a primeira parte da nossa aula, é o problema. Há um problema nas igrejas. O problema é a treliça predominar sobre a videira, a estrutura predominar sobre as vidas. Normalmente o que acontece nas igrejas é o fato de as pessoas valorizarem mais as estruturas, mais as treliças, do que a vida do corpo, do que a videira. Há o foco nos programas,
nos eventos, nos ministérios, nas atividades, nos cultos, nas reuniões, nas visitas, nas viagens, nas festas, mas pouca preocupação com a saúde espiritual dos que participam desses programas. Na verdade, apesar de tanta atividade, no fundo, há bem pouca interação entre as pessoas, há pouca intimidade, há pouco relacionamento profundo entre elas. Certo pastor visitou uma igreja nos Estados Unidos e um líder dessa igreja disse assim, todo orgulhoso, a nossa igreja tem atividade a todos os momentos, manhã, tarde e noite, todos os dias. E aí ele viu um grupo de jovens chegando com a cabeça baixa, bem desanimado. Vocês estão indo para onde? Nós estamos indo para o cinema, hoje a atividade é o cinema. Vão com quem? Não sei, eu sei que é uma atividade da igreja. Vocês conhecem o grupo? Não conheço. Essa igreja tinha tantos programas que as pessoas não se conheciam. Elas simplesmente faziam parte da estrutura, só participavam, sem se conhecerem. No final, parece que participar desses eventos é uma espécie de você bater cartão. Então, você se faz presente para não ser excluído ou para não ser desligado do hall de membros. Não, eu tenho que bater o cartão lá. O livro A Treliça Videira, os autores têm a intenção de reverter esse quadro. E para eles, nessa primeira aula eu vou citar algumas partes do livro. Futuramente talvez a gente vai tirar um pouco mais, mas é porque eu quero trazer para vocês a visão do que eles propõem no livro. Pode passar, Bruna? Se você conseguir ler, eu vou ler aqui um dos trechos do livro. A obra fundamental de qualquer ministério cristão é pregar o Evangelho de Jesus Cristo no poder do Espírito de Deus e ver pessoas convertidas, ver pessoas mudadas e crescendo para a maturidade nesse Evangelho. Essa obra de plantar, regar, fertilizar e cuidar da videira. A obra da igreja é promover o crescimento da videira, não das estruturas. E esse deveria ser o alvo de todo ministério na igreja. Pregar o Evangelho e ajudar pessoas a produzirem frutos por causa do Evangelho. Em outras palavras, é plantar e cuidar da videira, das pessoas, para que a videira cresça e produza frutos. E faça o mesmo com outras pessoas. É claro que toda videira ela precisa de uma treliça para se desenvolver, como nós falamos no início. E da mesma forma, os ministérios cristãos, eles precisam de uma estrutura e precisam de um apoio de fora. Por exemplo, nós precisamos de um lugar para as nossas reuniões. Vamos investir nas vidas? Vamos, mas aonde vamos nos reunir? Precisamos de um lugar. Essa é uma treliça, essa é uma estrutura. Precisamos de Bíblias. Como é que nós vamos estudar se não temos o livro? Nós precisamos de uma liderança. Quem é que vai conduzir esse estudo bíblico? Essas são as estruturas. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta a todos nós. E eu quero que vocês sejam sinceros para si mesmos. Qual é o estado da treliça e da videira em nossa igreja? Qual tem predominado mais? O trabalho da treliça, as estruturas, os ministérios, ou o trabalho da videira, as vidas nas vidas? Todo ministério tem uma treliça. Com o crescimento do ministério, ou seja, o aumento de pessoas, a treliça precisa de atenção. Por isso nós precisamos de bons obreiros que cuidem da treliça. Mas qual é o estado da nossa igreja? Tem uma citação grande, que é a próxima. Pode passar, Bruna, por favor. Os autores dizem assim: se sua igreja se preocupa mais com a treliça, há comissões. A sua igreja se preocupa mais com a treliça se, tá? É a avaliação deles. Há comissões, há estruturas, programas, atividades, levantamento de fundos, e muitas pessoas gastam muito tempo em mantê-los todos funcionando, mas a obra atual de fazer a videira crescer recai sobre poucos. De fato, talvez o único tempo real de crescimento seja no culto regular de domingo, ocupado somente pelo pastor ao pregar o seu sermão. Eles dizem, na outro slide, Bruna, se sua igreja está nesta condição, então há toda a chance de que a videira esteja parecendo cansada. As pessoas estão cansadas. As folhas são menos verdes, as flores são menos abundantes, já faz algum tempo que não se vêem novos brotos. Este é o fato a respeito da obra de treliça. Ela tende a predominar sobre a obra da videira. Talvez porque a obra de treliça seja mais fácil e menos pessoalmente ameaçadora. Você percebe o que eles estão dizendo aqui? Estão dizendo o seguinte:
que estarmos engajados somente mais na treliça significa que nós vamos nos desgastar para manter os ministérios da igreja funcionando. E isso sobra para alguns poucos, que acabam tentando fazer de tudo, mas acabam ficando cada vez mais cansados. E no final das contas parece que a única coisa que promove o crescimento é o culto de domingo, em que quem trabalha é o pastor. E as pessoas só sentam e ouvem o que ele tem a dizer. Esse é o único lugar ou momento na vida da igreja que há crescimento. O fato é que a obra da videira, investir em vidas, no crescimento de vidas, exige muito esforço, muito trabalho. Exige oração, exige dependência de Deus, exige coragem para falar a palavra de Deus às pessoas, e por natureza nós nos retraímos disso. Pense um pouco aqui. É mais fácil nós fazermos um serviço voluntário pela igreja. Vamos pintar a quadra do Fúvia? Vamos. Eu preciso o quê? Levar esse mantimento para fulano? Vamos. É mais fácil fazer um serviço voluntário do que falar do evangelho com o nosso vizinho. Sim ou não? É mais fácil ter uma reunião para discutir sobre algo do prédio do que ter um encontro particular com um irmão para repreender o comportamento pecaminoso desse irmão. Não é mais fácil? Vamos fazer uma reunião para decidir coisas da cozinha, por exemplo. Mas alguém precisa confrontar aquele irmão. Eu prefiro essa aqui. Porque é mais fácil mesmo. E a obra da videira parece menos impressionante que a obra da treliça. Porque a estrutura é algo tangível. Se você tem no seu boletim uma lista de todos os ministérios que a igreja tem, parece que vocês estão produzindo muito. Olha que legal, essa igreja tem reuniões, tem atividades. É algo que você pode mostrar para as pessoas, você pode medir o desenvolvimento. Olha, no ano passado só tínhamos 10 ministérios, agora nós temos 12. É uma coisa que a gente pode pôr no papel. Mas pense, a videira nem sempre, o investimento em vidas nem sempre apresenta frutos imediatos. Pense um pouquinho. Quanto tempo demorou para que você começasse a produzir frutos na vida cristã? Desde o dia em que você entrou na primeira igreja, até em que você começou a produzir frutos mesmo. Não leva tempo? Quanto tempo as pessoas tiveram de investir na sua vida para que você produzisse frutos? Leva tempo. E isso às vezes não é perceptível. Por isso que trabalhar na estrutura traz mais satisfação, porque parece que estamos fazendo algo. Esse é o problema. A treliça sobrepor a videira. A segunda parte, então, a solução. Qual é a solução? É a videira entender a grande comissão. Nós somos a videira. Precisamos entender a grande comissão. Aonde está a grande comissão? Quem lembra? Mateus 28, de 16 a 20. Abra sua Bíblia então. Mateus 28, 16 a 20. Esse texto começa no verso 16. Jesus havia morrido e ressuscitado, e ele havia aparecido a algumas mulheres, e tinha dito a essas mulheres que elas avisassem aos 11 discípulos, porque Judas já traiu a ele, já morreu. Ele manda que essas mulheres avisem os 11 para que eles venham até a Galileia, e eles vão até essa região. E aí o verso 17, quando eles vêm a Jesus, alguns se dividem, uns em adoração, outros com dúvida, mas Jesus, perceba, ele não impede que eles fizessem isso, ele não impede a adoração, Jesus aceita essa adoração. E aí ele chega até os 11 e diz, o verso 18, que toda a autoridade foi concedida a ele, tanto no céu quanto na terra. A autoridade aqui pode significar 4 coisas, essa palavrinha. Primeiro é a liberdade de você fazer o que quer. Segundo é poder para fazer o que você quer. Uma coisa é ter liberdade, outra coisa é você poder fazer isso. Terceiro é a capacidade de dizer o que é certo. E quarto é a autonomia para mandar em tudo. Quando Jesus diz, eu tenho toda a autoridade, o Pai me deu toda a autoridade, primeiro, eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser. Segundo, eu tenho poder para fazer o que eu quiser. Terceiro, eu dito o que é certo. E quarto, eu estou em posição de Rei dos Reis, dono de tudo. Então, para Jesus, a ressurreição significa que Deus concedeu a ele essa autoridade. E uma vez que ele tem essa autoridade, ele vai dar uma ordem àqueles discípulos. E a ordem está no verso 19.
Já que eu sou o dono do pedaço, ide, fazei discípulos de todas as nações. Esses dois verbos aqui, eles estão escritos como se fossem apenas uma ordem. Ou seja, não é só para ir, e nem só para ir e não fazer nada, ou ficar, mas fazer discípulos aonde eu estou. A ordem só é obedecida quando você cumpre as duas ordens: ir e fazer. É como se fosse um combo, né? 2 em 1. Então você só obedece se você fizer o pacote completo. Você vai. E aí quando as pessoas pensam em ir, eu vou lá para Islândia, eu vou lá para a África, eu vou lá para a Austrália para pregar o evangelho lá. Mas pense no que Jesus está dizendo. Ir significa tomar uma iniciativa de sair do seu lugar. Levante-se. E em segundo lugar, faça discípulos em todos os lugares. E de todos os lugares. Discípulo é um seguidor. É um aprendiz que imita o mestre. Então Jesus quer que seus seguidores se espalhem pelo mundo, produzindo novos seguidores dele mesmo. Vão pelo mundo aí, vão fazendo seguidores meus. E vão para isso. E ele explica como se faz discípulos. Verso 19 ainda ele diz: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Perceba, ele não diz, pode passar Bruna, tá? O versículo. Ele não diz batizando-os nos nomes Pai, Filho e Espírito. É isso que ele faz? Não, ele diz no nome dos três. Então o batismo é uma identificação pública de que a pessoa está entrando em um relacionamento com o Deus Trino. Essa pessoa está entrando em um relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Ele está dentro deles. Ele está em um relacionamento com o Deus Trino. É você colocar, por exemplo, o meu copo está vazio, esse aqui quase cheio. É como você colocar água em um copo. A água está em o copo, sim ou não? Então ela está no copo, ela está dentro do copo. O batismo cristão significa isso. A pessoa está em Deus. A pessoa está em um relacionamento de intimidade com Deus. Porque ela faz parte do corpo de Cristo, então ela faz parte do relacionamento da Trindade. Deu para entender? Batizar alguém é fazer isso. Mas a segunda maneira, ele diz no verso 20, de se fazer discípulos, ele diz, ensinando-os a obedecer todas as coisas que vos ordenei, ou que eu tenho ensinado a vocês. Então fazer discípulos não para no batismo. Fazer discípulos é uma obra contínua. É uma obra que dura a vida toda, porque fazer discípulos envolve você ensinar as pessoas a obedecerem a tudo que Jesus ensinou. E é interessante que Jesus ensinou e ordenou várias coisas, mas esse texto que nós estamos lendo é uma outra coisa que ele está mandando. Então fazer discípulos é ensinar essas pessoas a fazer tudo o que ouvem no Evangelho, mas também a fazerem isso que ele está mandando aqui, fazer outros discípulos. E isso vai demandar a vida toda. Ninguém consegue obedecer tudo, ponto final, terminei. É a vida toda. Ensine-os a obedecer a tudo que mandei. E Jesus conclui dizendo, verso 20 ainda, que Ele está com eles todos os dias até o confim dos séculos. Perceba, Ele não diz, estarei com vocês. Ele diz, já estou com vocês. Eu já tenho estado. A Almeida atualizada, ela vai dizer, eis que estou convosco. Lembra dessa versão? É um convite, o eis é um convite a ver. Percebam que eu já estou com vocês. Isso significa que no processo de fazer novos discípulos, nós vemos que Jesus está conosco, porque Jesus está trabalhando em nós e nos discípulos. Como que alguém para de bater na mulher? Como que alguém para de falar palavrão? Como que alguém abandona aquele vício? Só pode ser Jesus, eu estou vendo Jesus nessa vida. Eis que estou convosco, eu estou enquanto vocês fazem discípulos. Se você quer perceber a minha presença, faça discípulos. E você vai ver que você começa a mudar. E eles também, sabe quem é que está mudando? Eu. Tudo isso significa então que aqueles 11 discípulos, eles deveriam fazer novos discípulos de Jesus. E esses novos discípulos de Jesus deveriam aprender a obedecer todas as ordens de Jesus. E uma dessas ordens era fazer novos discípulos de Jesus. Então não é uma ordem de cunho apenas missionário.
É uma comissão que estabelece a agenda e a prioridade de todas as igrejas e de todos os discípulos de Jesus: fazer novos discípulos. Se você é discípulo de Cristo, essa ordem é para você também. Os autores, eles dizem o seguinte, pode passar, por favor. Jamais deveríamos parar de enviar missionários para pregar o Evangelho em lugares onde ele precisa ser ouvido. Mas também devemos ver o fazer discípulos como a tarefa central em nossos lares, vizinhanças e igrejas. Não é que nós devemos parar de investir em missões, mas é que nós também devemos entender que seguir a Jesus implica em obedecer à ordem de fazer novos discípulos. Sobre isso o livro conclui, a segunda parte ali da citação, ele diz o seguinte: ser um discípulo significa ser chamado a fazer novos discípulos. Todos nós somos fazedores de discípulos. Talvez para a maioria de nós, ou para alguns de nós, isso é constrangedor. Eu estou gastando a minha vida e nunca investi em alguém. Bom, você está quebrando uma ordem de Jesus. Isso significa então, pode passar o slide, por favor, Bruno? Portanto, o alvo do ministério cristão é muito simples e até certo ponto é mensurável. Estamos fazendo e nutrindo verdadeiros discípulos de Cristo? O mandato de fazer discípulos é o critério que determina se nossa igreja está engajada na missão de Cristo. O nosso alvo não é fazer membros de igrejas ou membros de nossa instituição, mas o nosso alvo é fazer verdadeiros discípulos de Jesus. Ou, retornando à nossa parábola, ele diz: nosso alvo é dar crescimento à videira e não à treliça. Quem gostaria de ter uma igreja cheia? Todos nós. Mas cheia de quê? De discípulos? Aí vale a pena. Mas cheia de gente que não entendeu o Evangelho? Não. Por isso, nosso alvo não é encher a igreja, nosso alvo é fazer discípulos. Eles vão vir para a igreja, obviamente, mas que seja uma igreja cheia de discípulos, que fazem outros discípulos. Assim a igreja cresce, mais saudável do que só trazer pessoas aqui para dentro. Então, se de fato nós estamos engajados em fazer discípulos, nós estaremos engajados na obra de Jesus. Se nós só nos preocupamos com a estrutura, com ministérios, com programas, com eventos, nós estamos engajados com outra obra, não a de Jesus. Talvez é uma obra pessoal, é uma obra da denominação, é uma obra de outras pessoas, mas não a de Jesus. A de Jesus é faça discípulos. Faça discípulos. Faça discípulos. Não que as tradições e os métodos de denominações e da história são ineficazes, mas eles dizem numa outra citação, pode passar, Bruno? O efeito da tradição e de práticas de muito tempo nem sempre é que algum erro terrível se estabelece. Então, poxa, mas a denominação sempre fez assim. Não é que está errado o que eles sempre fizeram. Mas frequentemente é que o nosso foco se aparta de nossa principal tarefa e agenda, fazer discípulos. Ficamos tão acostumados a fazer as coisas de uma maneira, geralmente por boa razão a princípio, que elementos importantes são negligenciados e esquecidos, em detrimento de nós mesmos. Ficamos desequilibrados e nessa situação nos perguntamos: por que andamos em círculos? Não parece que às vezes a igreja fica rodando? Parece um cachorrinho atrás do rabo, né? Poxa, eu faço, nada muda. É porque talvez estamos fazendo aquilo que não deveríamos estar fazendo. O nosso alvo deveria ser fazer discípulos. E como eu faço discípulos? Posso usar as estruturas, mas o meu alvo é fazer discípulos. Eu costumo dizer, quando as irmãs estão aí, fazem aquele almoço delicioso para a gente, quando estão servindo no bazar, fazendo alguma coisa, que aquilo nada mais é do que uma desculpa para a comunhão, para o discipulado. Os ministérios, eles devem ser para isso. Se você se reúne todo domingo, toda segunda, toda quarta, com pessoas de um ministério, mas não se relaciona com essas pessoas, aquilo é inútil, aquilo não serve para nada. Porque as coisas na igreja devem servir para fazer discípulos. Nós acabamos fazendo, mas sem objetivo, sem significado, simplesmente por fazer. Ah, sempre fizeram assim, eu tenho que fazer. Essa é a solução, a igreja lembrar da grande comissão. Vamos para o final então, a terceira parte, a prática. Como nós iniciamos? Como nós começamos?
Nós precisamos mudar a nossa mentalidade de ministério. Mudar a mente. Lembre que a transformação vem da mudança de mente. Os autores dizem assim, numa citação. Pode passar, Bruna. As estruturas não fazem o ministério se desenvolver, assim como a treliça não dá crescimento à videira. A maioria das igrejas precisa fazer uma mudança consciente do estabelecimento e manutenção de estruturas para o crescimento de pessoas que são discípulos que fazem discípulos de Cristo. Bom, então o nosso alvo é parar de focar só nas estruturas, não ignorá-las totalmente, a gente precisa delas, mas é começar a pensar no desenvolvimento das pessoas. Isso exige mudanças de mentalidade radicais e talvez mudanças até dolorosas, mas é preciso. Eu não vou citar todos os exemplos que eles dão no livro, se não me engano, eu vou citar apenas 8, eles dão 11 no livro. Eu separei pelo menos os que eu considero mais importantes. O primeiro, foque em pessoas e não em programas. Foque em pessoas e não em programas. Há duas maneiras de se planejar o ministério de uma igreja. Imagine, todo ano, os líderes de ministérios vão planejar o que vai acontecer durante o ano. No começo do ano eles se planejam para o restante do ano. Duas maneiras diferentes. Primeira maneira, você considera os programas existentes na igreja. Então você põe lá no papel, tem ministério de jovens, tem os cultos da semana, tem os casais, tem crianças, tem os esportes, ok. E aí você elabora melhorias e continuidade para esses ministérios. Isso não é uma coisa ruim. Mas há uma segunda maneira de você planejar o calendário do ano. É você começar considerando as pessoas da igreja local. Você não olha para os ministérios e fala, como a gente vai desenvolver os ministérios? Você deixa os ministérios por um tempo aqui, mas você olha para as pessoas. Quem são as pessoas? Como nós podemos ajudar essas pessoas a crescerem na vida cristã? E onde essas pessoas podem ser úteis com os dons que Deus lhes deu? Percebe a diferença? Agora que eu descobri, então você usa as estruturas para trabalhar na vida delas. Normalmente isso é um grande erro de plantação de igrejas. Vamos supor uma igreja que está situada num bairro muito nobre. E não é nenhum pecado ser rico. O pecado é fazer do dinheiro o seu Deus. Mas essa igreja tem uma cultura, as pessoas trabalham num determinado horário da semana e elas têm um determinado horário livre. Vamos supor que os melhores cultos sejam os de domingo de manhã. Aí você vai plantar a igreja num bairro de uma comunidade mais carente. Aí você diz, não, se funciona aqui, todas essas estruturas têm que funcionar no bairro de comunidade carente. Aí você bota o culto mais importante do domingo de manhã. Só que talvez nesse bairro as pessoas trabalham todo domingo. O que vai acontecer com a igreja? Vai ter ninguém na igreja. Aí você vai dizer, estou pregando o evangelho, esse povo é cego, ninguém quer se render a Cristo, aqui não tem mais jeito. Você está pegando a estrutura e trazendo para cá. O que você deveria fazer primeiro? Ler a comunidade. Qual tempo esse pessoal tem livre? Talvez o dia que eles mais vão ter livre é segunda à noite, ou segunda de manhã. Não, tem que ter culto domingo de manhã. Quem disse que tem que ter estrutura? O foco é a videira. Então você tira o culto do domingo da manhã, que não vem ninguém, só o pastor se mata para preparar uma mensagem, e não vem ninguém, e você vai na segunda-feira, talvez nas casas das pessoas, e o culto de vocês vai ser na segunda-feira, de manhã. Não, isso não pode, porque a denominação nunca fez isso. Você está focando na estrutura. Foca na videira. Esse é o alvo. Foque em pessoas e não em programas. Pode voltar ainda? A gente está no primeiro ainda, isso. Essa segunda opção é a mais importante, é a melhor. Porque o pensamento é fixado nas pessoas da igreja e não nos ministérios da igreja. As pessoas vêm em primeiro lugar. E aí nós construímos ministérios ao redor delas. Os autores dizem o seguinte, está a citação aí. Ao fazer isso, pode ficar evidente que alguns programas não servem mais a algum propósito digno. E que um programa não é mais viável porque as pessoas que o realizam antes não estão mais disponíveis. Isso pode fazer com que alguns ministérios deixem de existir. E por quê? Porque eles estavam ali não para servir pessoas, mas simplesmente porque pareciam ser bonitos,
ser úteis, mas só pareciam. E acabavam tomando tempo e recursos da igreja sem nenhum proveito. Se nós focarmos em pessoas e não em estruturas e programas, muitas coisas vão ter que acabar porque não tem utilidade. Segunda mudança de mente. Foque no treinamento e não em eventos. Normalmente as pessoas encaram a evangelização como algo baseado em eventos. Então, a gente vai evangelizar. Como? Vamos fazer uma grande reunião de missões aqui de evangelismo. Vamos fazer um culto num horário que as pessoas possam vir e a gente evangeliza elas quando chegarem na igreja. Vamos fazer um café da manhã, vamos fazer um jantar na igreja. Ok. Olha o que eles dizem. No entanto, em um nível, essa tática está falhando. Fazer eventos dentro da igreja para evangelizar. Por que está falhando? Porque em nossa era secular pós-cristã, a maioria dos incrédulos nunca virá aos nossos eventos. Até os membros de nossas igrejas são irregulares em sua frequência às reuniões. Até os próprios membros não vêm tanto nessas atividades. Além disso, esse tipo de evento depende muito do apelo e depende muito dos dons de um pregador convidado. Então a gente vai trazer aqui o Billy Graham. E não dá mais, né? Mas espero que não, né? Ninguém vai fazer mediunidade aí. Mas vamos supor, vamos trazer um grande evangelista. E aí ele vai converter essa turma. Então a gente vai divulgar e vai trazer as pessoas para dentro da igreja. Isso dá muito trabalho, sem contar que exige que os incrédulos venham até nós de acordo com os nossos termos. Tem que pôr uma roupinha bonitinha, né? Eu tenho que... Qual horário mesmo? Eu tenho que levar uma Bíblia? Você acha que o incrédulo vai fazer isso? Ele não quer nem saber. Eu vou lá, o pessoal vai gritar, vai pôr a mão em cima de mim, eu vou ter que falar que eu sou visitante. Eu não quero saber disso. Isso quando não engana o incrédulo, né? Noite do pôquer. Aí ele vem aqui, surpresa! Tem uma palavrinha para você, é uma pregação, é um culto. E ele veio por causa do pôquer, não por causa do culto. Nós não estamos evangelizando, nós estamos mentindo para ele. Nós estamos enganando o incrédulo. Mas onde está a solução então? Eles dizem assim numa outra citação. Pode passar, Bruna, por favor. Se nós quisermos que nossa estratégia seja focalizada em pessoas, devemos nos concentrar em treinamento, o que aumenta o número e a eficácia de comunicadores do Evangelho. Ou seja, pessoas que podem falar as boas novas em conversas pessoais e em contextos públicos. Se todos os membros da nossa congregação estiverem disponíveis à oportunidade de serem treinados em evangelização, mais incrédulos virão aos nossos eventos. Não vidrão, como está lá, eles virão. Então, a ideia é, treine as pessoas para que saibam compartilhar o Evangelho. E aí elas lá fora vão falar do Evangelho para as pessoas e as pessoas virão para cá porque tiveram um relacionamento com o crente no trabalho, na escola, na faculdade. É óbvio que treinar pessoas para que compartilhem o Evangelho vai exigir tempo, vai exigir paciência, vai exigir dedicação, ensino e principalmente o desapego aos controles dos programas de igreja. Mas isso vale a pena pelos resultados. Terceira mudança de mentalidade, foque no promover crescimento de pessoas e não em usá-las. Foque em promover crescimento de pessoas e não em usá-las. Os programas de igreja normalmente são mantidos por pessoas voluntárias. Eles dizem o seguinte numa das citações. Preste atenção, isso é muito prático. O perigo de ter esses voluntários dispostos é que os usamos, os exploramos e esquecemos de treiná-los. Então eles se esgotam, o seu ministério é encurtado e descobrimos que falhamos em desenvolver sua vida cristã e seu possível ministério. Em vez de usarmos nossos voluntários, deveríamos considerar como podemos incentivá-los e ajudá-los a crescer no conhecimento e no amor a Cristo, porque serviços resultam do crescimento cristão e não o contrário. Não é porque você está fazendo alguma coisa que você está crescendo, às vezes isso está piorando, porque você não ouve a palavra, porque você não se relaciona com pessoas, porque você se frustra, porque sabe, as estruturas é onde dá mais problema na igreja. É por causa das estruturas que há brigas e discórdias. Eu gosto do meu jeito, eu gosto do meu outro jeito, não, eu gosto de fazer assim, eu gosto desse horário. E normalmente a pessoa entra para servir e ela vê isso logo de cara e fala, eu não quero isso.
Uma tática de exemplo é você dar um descanso sabático, por exemplo, de 1 ano, a uma pessoa que talvez está servindo no ministério há mais de 6 anos seguidos, sem parar. Não, mas peraí, o que ele vai fazer esse 1 ano? Ele está todo domingo, toda segunda, toda quarta na igreja, o que ele vai fazer se ele não vai fazer nada? É o período de descanso, para talvez fazer uma reciclagem, ter um refrigério na mente, ter mais tempo com a família e voltar depois desse 1 ano treinado, motivado, do que desgastado. Ele diz numa outra citação, pode passar, Bruna? Precisamos cuidar de pessoas e ajudá-las a florescer e crescer no ministério e não esgotá-los no interesse de manter nossos programas em continuidade. Eu quero que tenha um ministério, então você tem que se virar. Se vira. Não é isso que nós devemos fazer. Em quarto lugar, foque em treinar obreiros e não em preencher lacunas. Nós deveríamos começar a planejar as coisas na igreja com as pessoas que Deus nos deu e não com nossos programas. Eles dizem assim: precisamos considerar cada pessoa como um dom de Cristo à nossa igreja. Cada pessoa é um presente de Deus para a nossa igreja. E equipar essas pessoas para o ministério. Portanto, em vez de pensarmos, podemos preencher essa lacuna com o nosso pessoal? Talvez a pergunta que precisamos considerar é: que ministério esse membro poderia exercer? Isso pode ser bem explicado por 2 exemplos. Nessa igreja desses autores havia uma jovem atleta que se converteu. E ela tinha muitos amigos no esporte e muita facilidade para falar o evangelho com as pessoas. Mas a igreja precisava de alguém na comissão de administração da igreja, que ficasse no escritório. E ela aceitou o convite porque era nova convertida, tudo é muito novo. O pastor está dizendo para eu ir, a liderança está dizendo para eu ir, então eu quero servir, eu quero ser útil. Qual foi o resultado dessa jovem? O resultado foi uma jovem frustrada, porque ela não podia usar os seus dons, e uma igreja em prejuízo. Porque eles tinham sim uma secretária, mas eles não estavam colhendo os benefícios da veia evangelística que aquela jovem tinha com as pessoas do esporte. Você vê? Frustra os dons que Deus está dando para alguém só para tapar um buraco da estrutura. Um outro exemplo. Um jovem que tomou uma decisão por Cristo, mas que sofria de esquizofrenia. E ele era muito inteligente. Normalmente as pessoas que têm esse quadro clínico são muito inteligentes. E ele amava muito a Deus, mas a doença dele significava uma porta fechada para todos os ministérios. Bom, o fato de eu ser diagnosticado com esquizofrenia significa que eu não vou poder servir em nada, eu nunca vou poder ensinar, nunca vou poder tocar, nunca vou poder ficar responsável por um estudo bíblico. O que eu vou fazer? Esse jovem não tinha estabilidade mental para liderar um estudo bíblico, para ajudar novos crentes a crescer, enfim. Mas em momentos lúcidos, esse jovem tinha um enorme potencial para a evangelização dos seus amigos e os seus contatos que também sofriam de desordens mentais e emocionais como ele. Ele tinha os grupos de apoio, na clínica, no hospital, os médicos, as enfermeiras. Sabe o que o pastor fez? Chamou esse jovem, treinou esse jovem no evangelismo e colocou outros irmãos para ajudá-lo, para assisti-lo e para apoiá-lo no ministério de evangelismo. Ao invés de simplesmente preencher uma lacuna, o membro de igreja pode talvez começar a participar de um ministério no qual seus dons se encaixem melhor. Foque em treinar obreiros e não em preencher lacunas. Quinto, foque em ajudar pessoas a progredirem do que só em resolver problemas. Visitas e orações quando há uma doença ou desemprego são coisas boas, sim. Mas não são os únicos motivos para uma visita e uma oração. Normalmente, quando o pastor visita alguém é porque aquela pessoa não está vindo muito para o culto, ou está doente, ou de luto, ou está em pecado. Mas nem sempre. Nós deveríamos criar um ambiente que as pessoas pudessem se relacionar umas com as outras, sem que seja para discutirem os seus problemas. Eles dizem assim, pode passar, Bruna, por favor.
Se o ministério em nossas igrejas estiver baseado em reagir aos problemas que ocorrem às pessoas, muitas não receberão nenhuma atenção, porque são mais reservadas em compartilhar seus problemas. O alvo é levar as pessoas em direção a um viver santo e ao conhecimento de Deus, quer estejam enfrentando problemas, quer não. Se em seu ministério você adota uma abordagem de solução de problemas, as pessoas que têm necessidades mais críticas dominarão seus programas. E estas necessidades hão de fatigá-lo e exauri-lo, reduzindo a eficácia de seus outros ministérios. Se você fica só pensando em resolver problema, sempre o foco do seu trabalho vai ser essas pessoas que dão problema. E o outro que não dá problema? E o outro que quer crescer, que quer se desenvolver, que quer servir? Não, eu não posso te treinar porque eu tenho que resolver o problema desse aqui. Sexto, a gente vai andar um pouco mais rápido. Foque em treinar pessoas na igreja do que somente em mandá-las para um seminário. Isso aqui é fantástico. É importante ter um treinamento teológico, feito por homens sábios, competentes e tal, mas isso não proporciona um treinamento de caráter, não proporciona um treinamento de convicção, de habilidade pastoral, que são coisas exigidas do ministro. E muito disso vem pelo treinamento durante o servir na vida da igreja. Então, o treinamento conceitual em instituições de seminários, institutos bíblicos, isso é ideal se for aliado ao serviço na igreja. Mas em alguns casos isso é difícil, a pessoa estudar e participar da vida da igreja. Por isso, o que a gente poderia fazer é promover um treinamento conceitual na própria igreja. Vamos fazer um seminário aqui. Ou você pode fazer um curso à distância e pode ser acompanhado aqui dentro da igreja. Você vai estudando aqui, vira um seminarista aqui dentro. A gente vai ver o seu crescimento, vai poder trabalhar no teu caráter, sobre a avaliação do que você está aprendendo no seminário, à distância. Sétimo, foque em ministério mais do que em administração. Os pastores, eles devem ser bons mordomos do que Deus lhes confiou. E até é exigido que os pastores tenham habilidade de administração. Mas a armadilha é os pastores ficarem tão envolvidos com a administração que acabem enfraquecendo o treinamento e o ensino. Então, o tempo maior gasto na semana deve ser o de dedicar tempo para o ensino e treinamento de novos líderes, e não ficar gastando tempo com a administração. E a igreja precisa pensar em como pode aliviar o peso administrativo do seu pastor, porque se o meu pastor não ficar engajado com tanta administração, ele tem mais tempo para preparar pregações e treinar líderes, treinar pessoas. Oitavo e último, foque no crescimento do evangelho, mais do que no crescimento de sua igreja. Ele diz o seguinte numa citação, pode passar, Bruna. Quando gastamos tempo e recursos em treinar líderes, logo ficamos com medo de perdê-los. Pensa no Samuel aí. A gente está investindo no Samuel, vocês muito mais tempo que eu. E a gente vai gastando tempo com ele, investindo. Um dia esse menino vai estar aqui, talvez o José vai morrer, ele vai continuar no ministério. Ou pensa em outro, a gente vai gastar 10, 15 anos na vida desse jovem ou dessa jovem, para que depois seja uma bênção para a igreja e possa assumir coisas. Mas logo a gente vem esse medo, de perder. Entretanto, ele diz, um de nossos alvos em treinar pessoas deve ser encorajar algumas delas a receberem treinamento formal posterior, a fim de que sigam para o ministério denominacional ou missionário, para que saiam da igreja. Não porque a gente está chutando elas, mas devemos ser exportadores de pessoas treinadas, em vez de acumuladores de pessoas treinadas. Eu constantemente ouço isso. Poxa, mas aquela pessoa foi para o campo missionário, era uma bênção no Ministério de Música, era uma bênção no ensino, na EBD. Por que a gente perdeu? Não pode perder pessoas assim. Isso é uma visão de aumento de igreja, não aumento do evangelho. Se ela é tão boa, mande para missões. Porque se ela saiu da igreja, nós não estamos perdendo. O evangelho está ganhando. Se a nossa igreja crescer como videira, saibam disso, é natural que nós vamos perder nosso melhor pessoal em prol do evangelho. É bem possível. A nossa visão da obra do evangelho deve ser global. O alvo não é crescimento da nossa igreja, não é o crescimento de número de membros, não é o crescimento do orçamento, da reputação, de plantação de igrejas, mas o nosso alvo é o crescimento do evangelho no mundo. Eles dizem numa outra citação, pode passar, Bruna. Se nós treinarmos e enviarmos obreiros a novos campos, tanto locais quanto globais, nosso ministério local pode não crescer em números, mas o evangelho avançará
por meio desses novos ministros da palavra. Você quer ter igreja grande ou evangelho grande no mundo? Eu prefiro o evangelho. Eu quero concluir te convidando a imaginar que depois dessa aula aqui, um jovem ou uma jovem ou uma pessoa mais velha, um certo cristão razoavelmente firme, você não vê nenhum escândalo na vida dele, normalmente está nos cultos, aí ele chega para você e fala: por favor, eu gostaria de me envolver na igreja, mas eu sinto como se não tivesse nada para eu fazer. O pessoal na música está cheio, tem bastante escala, eu vejo gente na recepção, eu vejo gente lá no estacionamento, eu vejo gente na cozinha, eu não posso ensinar, então eu queria fazer, mas eu vou fazer o quê? O que você responderia para ele? O normal é pensar em qual ministério você pode colocar ele, ou criar um ministério para que ele sirva. Você quer ser útil? Rapaz, faltou alguém na escala aqui, faz isso aqui. Você quer ser útil? Vamos te colocar nesse ministério aqui, aprende a tocar um violãozinho lá e você serve na música. É dessa maneira que normalmente nós vemos o envolvimento de um membro de igreja. Nós vemos um membro em termos de trabalho e funções. Nós olhamos para as pessoas e vemos recepcionista, líder de culto bíblico em casa, professor de EBD, tesoureiro, presbítero, diácono, músico, líder de louvor, enfim. Isso faz com que nós pensemos que se todas as vagas estão preenchidas, então não há mesmo o que se fazer. Olha, filho, senta aí, você é um passageiro agora esperando alguém te convocar para fazer alguma coisa. Vai orando aí, porque vai que alguém morre, ou vai para outra igreja, muda de cidade, aí você toma o lugar dessa pessoa. Mas até lá não tem o que você fazer, senta aí. E de fato, muitos gurus de crescimento de igreja, eles dizem que para que as pessoas se sintam pertencentes ao grupo, elas precisam fazer algo dentro dos 6 primeiros meses de união à igreja. Então isso é uma estratégia. Você quer segurar a gente quando vem para cá? Dá um ministério para essa pessoa. Ela não sai, mas de novo ela cai no perigo. Ela não é desenvolvida e acaba sendo refém da estrutura. Eles dizem assim, próxima citação e última: no entanto, se a verdadeira obra de Deus é uma obra pessoal, ou seja, falar piedosamente a sua palavra de uma pessoa para outra, então os trabalhos nunca estarão todos ocupados. As oportunidades para que os cristãos ministrem pessoalmente aos outros são ilimitadas. Se a vida da igreja é fazer discípulos, isso não se restringe às estruturas. Filho, tem muito para você fazer. Mas não estou vendo nenhuma oportunidade. Tem muito para você fazer. A nossa resposta a esse questionamento desse cristão poderia ser assim. E talvez é a resposta que você precisa ouvir hoje. Vem cá. Você está vendo aquele jovem que acabou de entrar na igreja? Olha, eu não sei de fato se ele tomou uma decisão por Cristo. Faz o seguinte, chegue nele depois do culto e convide ele para tomar um café. E depois invista no encontro de talvez a cada 15 dias com ele, para ler a Bíblia com ele. Ou melhor, olhe para cá. Você está vendo aquele casal que acabou de chegar na igreja? Eles acabaram de perder um filho. Que tal você e a sua esposa marcar algumas visitas? E quando vocês estiverem na casa deles, abra um versículo bíblico, ore com esse casal. Está vendo aqueles jovens? Eles estão próximos de se casar. Que tal você chegar até eles e junto com a tua esposa, junto com o teu marido, dizer: olha, a vida no casamento, né, Gil e Danilo, é difícil, mas tem algumas dicas na palavra que pode ajudar vocês. Que tal você orar pelas pessoas da sua rua e marcar um churrasco com elas? E talvez esse churrasco é o primeiro passo para que você possa falar com eles sobre o Evangelho. E talvez depois convidá-los para vir para a igreja. Não é diferente? Pense em como você pode falar da palavra de Deus às pessoas. É bem provável que essa pessoa, depois de ouvir isso de você, e talvez você esteja perguntando isso agora: eu não sei fazer isso. O que eu vou falar?
Eu não sei nem a ordem dos livros da Bíblia. Eu não sei nem por onde começar. É aí que entra... Não, é a última frase. É aí que entra o treinamento pastoral. Você não sabe? Terça-feira aparece no gabinete. Eu vou te dar uma lista de leituras, uns versículos bíblicos, e a gente vai descobrir como você pode abordar uma pessoa. Depois de umas 2 semanas, filho, aí você vai fazer. Totalmente diferente, sim ou não? Eu espero que o meu gabinete brote de gente essa semana. Para falar, eu quero servir, não na estrutura, porque eu vejo muita gente, mas eu quero investir em vidas. Vocês vão ver o pastor de vocês chorando de alegria, todo dia.